Fala, galera da Loucos por Vasco. Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama vive um momento crucial de ajustes e decisões antes da estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 30 de março contra o Santos, em São Januário. Entre as dúvidas que rondam o técnico Fábio Carille, uma das mais relevantes é quem será o parceiro ideal de João Vitor na zaga cruz-maltina. E Maurício Lemos, contratado com status de titular, parece estar ganhando força nos bastidores após se destacar nos treinamentos recentes. A eliminação precoce no Campeonato Carioca trouxe ao Vasco 3 semanas livres para treinos intensivos, um período valioso para recuperar jogadores lesionados, entrosar reforços e sanar dúvidas sobre o time titular. No sistema defensivo, as opções têm oscilado desde o início da temporada. A saída de nomes como Léo, Maicon e Rojas forçou o clube a buscar reposições, chegando com Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Maurício Lemos para formar a nova dupla de zaga ao lado de João Vitor, único remanescente do elenco anterior. Inicialmente, Lucas Oliveira foi o escolhido para ocupar a vaga. O zagueiro teve boas atuações contra equipes menores, mas não conseguiu repetir o desempenho diante de adversários mais qualificados, como Fluminense e Volta Redonda. Além disso, uma lesão sofrida contra o Sampaio Correia o tirou de combate, abrindo espaço para Lucas Freitas, que surpreendeu positivamente e terminou o Carioca como titular absoluto. Agora, com mais tempo de preparação, Maurício Lemos surge como uma alternativa forte. Contratado para ser o zagueiro titular, o uruguaio ainda não teve chances regulares devido a questões físicas. Ele chegou ao Vasco com a pré-temporada já em andamento e carregando o peso de um histórico de lesões em 2024, o que levou a comissão técnica a adotar cautela em sua utilização. Nos últimos dias, porém, Lemos tem chamado a atenção nos treinos. Com maior tempo de integração ao elenco e melhores condições físicas, ele agora aparece como uma opção real para Carille montar a defesa titular. Sua experiência internacional e qualidade técnica podem ser diferenciais importantes, especialmente em um campeonato tão disputado quanto o Brasileirão. Por outro lado, João Vitor, a contratação mais cara do Vasco na era SAF, segue sob pressão. Apesar de ter sido o zagueiro mais regular do clube em 2024, seu desempenho ainda divide opiniões entre os torcedores. Recentemente, o Cruzeiro demonstrou interesse no jogador, algo que reflete tanto o valor de mercado de João Vitor quanto o desgaste com parte da torcida vascaína. Para Carille, a decisão sobre a dupla de zaga envolve não apenas análise técnica, mas também fatores emocionais e táticos. Essa indefinição na defesa simboliza os desafios enfrentados pelo Vasco em sua reconstrução. Enquanto o clube busca equilibrar juventude e experiência, nomes como Maurício Lemos e Lucas Freitas representam apostas diferentes, mas igualmente importantes, para fortalecer o time. E agora, enquanto falamos sobre as dúvidas na zaga e o futuro de Maurício Lemos no Vasco, vamos seguir falando sobre outra questão importante para o presente do clube. O que aconteceu com o GB após a tentativa frustrada de venda para o Fenerbahçe? Ele ainda terá espaço no elenco ou seu futuro está em outro lugar? Fique até o final para entender todos os detalhes dessa situação. O atacante GB, que chegou a ser apontado como uma das grandes promessas do Vasco, vive um momento de incerteza após a tentativa frustrada de transferência para o Fenerbahçe. Desde seu retorno ao Rio de Janeiro no dia 15 de fevereiro, o jovem jogador de 20 anos tem treinado separadamente, longe dos planos imediatos do técnico Fábio Carille. Essa situação levanta questionamentos sobre o futuro do atleta dentro do clube e sua possível contribuição ao time principal. A negociação com o Fenerbahçe parecia encaminhada até que exames médicos realizados na Turquia identificaram um comprometimento ligamentar no joelho direito de GB. Esse problema já era monitorado pelo Departamento de Saúde e Performance do Vasco desde outubro do ano passado, quando ele sofreu um trauma a serviço da seleção brasileira sub-20. Na época, o clube optou por não realizar uma cirurgia, decisão que permanece inalterada mesmo após os exames em Istambul. Após reavaliações no retorno ao Brasil, GB foi liberado para treinar normalmente, sem restrições ou queixas de dores. No entanto, isso não significa que ele esteja automaticamente reintegrado ao elenco profissional. Nos bastidores, o Vasco ainda avalia qual será o destino mais adequado para o atacante. 3 cenários estão em discussão: aproveitá-lo no time principal, negociá-lo com outra equipe ou devolvê-lo ao time sub-20, já que 2025 é o último ano em que ele pode atuar na categoria por conta de sua idade. A decisão dependerá tanto da análise técnica quanto das oportunidades de mercado. GB, que completou 20 anos em janeiro, ainda é visto como um jogador de grande potencial, mas sua irregularidade e pouca experiência no futebol profissional dificultam sua inserção no grupo principal neste momento. Até aqui, GB teve poucas chances de mostrar seu valor em jogos oficiais. Na atual temporada, ele participou de apenas 2 partidas pelo Campeonato Carioca, contra Bangu e Nova Iguaçu, sem deixar sua marca nos placares. Sua ausência nas convocações recentes e nos materiais divulgados pelo clube aumenta ainda mais o mistério sobre seu papel no projeto vascaíno.
Para muitos torcedores, a falta de espaço para GB reflete as dificuldades enfrentadas pelo Vasco em aproveitar suas categorias de base, algo que poderia ser crucial para reduzir custos e fortalecer o elenco. Além disso, a situação de GB também reflete os desafios de gerir jovens talentos em um clube em transição como o Vasco. Com a pressão por resultados imediatos, muitas vezes os jogadores formados internamente acabam relegados a segundo plano, especialmente quando há dúvidas sobre sua capacidade de impactar o time principal. Para GB, esse período de indefinição pode ser determinante em sua carreira. Se o Vasco optar por mantê-lo no elenco, será necessário dar-lhe mais minutos em campo para que ele possa evoluir e justificar os investimentos feitos em sua contratação. Por outro lado, uma eventual saída, seja por empréstimo ou venda, pode abrir novas portas para o atacante ganhar experiência em outro ambiente. Isso seria positivo tanto para GB quanto para o Vasco, que poderia arrecadar recursos para reforçar outras áreas do elenco. Por fim, o caso de GB serve como um lembrete de que o desenvolvimento de jovens promessas exige planejamento e paciência. O Vasco precisa encontrar um equilíbrio entre apostar em seus talentos locais e buscar resultados imediatos no cenário competitivo. E agora, enquanto falamos sobre o futuro incerto de GB e sua posição no elenco vascaíno, vamos seguir falando sobre outra questão crucial para o presente do Vasco. Felipe Coutinho realiza trabalhos físicos e pode reforçar o time na estreia do Brasileirão. Será que o camisa 10 estará pronto para brilhar contra o Santos? Fique conosco para entender todos os detalhes dessa recuperação promissora. Felipe Coutinho, um dos nomes mais aguardados para liderar o Vasco da Gama em 2025, está em fase final de recuperação após sofrer uma lesão muscular na semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Os exames realizados confirmaram apenas um edema no músculo adutor da coxa direita, considerado uma situação simples pelos médicos do clube. Com isso, o meia tem evoluído rapidamente e deve estar à disposição do técnico Fábio Carille para a estreia do Gigante da Colina no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 30 de março, contra o Santos, em São Januário. Desde o momento da lesão, a comissão técnica e o departamento médico do Vasco demonstraram confiança na rápida recuperação de Coutinho. A cautela inicial foi necessária, especialmente pelo histórico recente do jogador, que enfrentou problemas físicos desde sua chegada ao clube no segundo semestre de 2024. No entanto, os últimos dias trouxeram boas notícias. Vídeos divulgados pela assessoria do clube mostraram o camisa 10 treinando no gramado do CT Moacir Barbosa, realizando atividades físicas sem qualquer sinal de dificuldade. Essa evolução é um alento para a torcida vascaína, que espera ver o meia em sua melhor forma para ajudar o time a brigar por posições mais altas no Brasileirão. A importância de Felipe Coutinho para o Vasco vai além de seu talento técnico. Ele é visto como um símbolo da reconstrução do clube, um jogador capaz de elevar o nível do time e proporcionar momentos de magia dentro de campo. Sua experiência internacional e habilidade para decidir jogos fazem dele uma peça-chave no planejamento estratégico de Fábio Carille. No entanto, para que essa promessa se concretize, é fundamental que o jogador consiga superar as questões físicas que o perseguiram nos últimos meses. O período de 3 semanas sem jogos oficiais, resultado da eliminação precoce no Carioca, veio em boa hora para garantir que Coutinho esteja apto para enfrentar o Santos. Além disso, o retorno de Coutinho pode ser decisivo para o equilíbrio tático do Vasco. Com a possibilidade de atuar tanto como armador quanto como segundo atacante, o meia oferece versatilidade ao sistema ofensivo do time. Sua presença no elenco também traz segurança aos jovens talentos e reforça o peso do grupo em momentos decisivos. Para Carille, contar com um jogador do calibre de Coutinho significa ter uma carta na manga para desequilibrar partidas e criar alternativas criativas dentro de campo. Por outro lado, a pressão sobre Felipe Coutinho é inevitável. Contratado com grande expectativa, o jogador ainda não conseguiu engrenar no Vasco, seja por problemas físicos ou pela falta de regularidade. Agora, com a estreia no Brasileirão se aproximando, ele terá a oportunidade de mostrar que pode ser o protagonista que o clube precisa. A torcida vascaína, conhecida por sua paixão e exigência, espera que Coutinho corresponda às expectativas e justifique o investimento feito para trazê-lo de volta ao futebol brasileiro. Vale destacar que Coutinho não será o único jogador a retornar neste período. Adson, atacante que está afastado desde agosto do ano passado após sofrer uma grave fratura na tíbia, também já está em fase de retreinamento. Embora seu retorno aos gramados deva demorar mais tempo, a recuperação do jovem é um sinal positivo para o futuro do elenco vascaíno. Juntos, Coutinho e Adson representam apostas importantes para fortalecer o ataque do Vasco nas competições da temporada. Por fim, a presença de Felipe Coutinho na estreia do Brasileirão pode ser vista como um divisor de águas para o Vasco. Se ele conseguir desempenhar um papel decisivo, o time ganha não apenas em qualidade técnica, mas também em confiança e motivação para encarar os desafios que virão. O Gigante da Colina precisa de seu maestro em campo para voltar a figurar entre os grandes do futebol brasileiro. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias quentes do nosso Gigante da Colina? Será que Maurício Lemos merece ser o titular ao lado de João Vitor ou Lucas Freitas já provou que pode ser a melhor opção para a zaga? Na sua opinião, qual seria a dupla ideal de defesa para encarar o Santos na estreia do Brasileirão? Além disso, o que você pensa sobre o futuro de GB?
Acredita que ele ainda tem espaço no elenco profissional ou o Vasco deve apostar em outra promessa da base? Você torce para que ele seja reintegrado ao time principal ou prefere vê-lo ganhando experiência em outro clube? E sobre Felipe Coutinho? Na sua visão, ele conseguirá engrenar e ser o protagonista que o Vasco precisa nesta temporada? Você acredita que ele está pronto para enfrentar o Santos e assumir a responsabilidade de liderar o ataque cruz-maltino no Campeonato Brasileiro? Agora queremos ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários o que você espera dessas movimentações no Vasco. Você acredita que o clube está no caminho certo para reconstruir sua grandeza no cenário nacional? Compartilhe suas ideias e participe dessa conversa com a nossa comunidade vascaína. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o like para ajudar esse texto a alcançar mais torcedores como você. Além disso, inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco da Gama. Ative as notificações para não perder nenhum update e continue acompanhando as emoções do Gigante da Colina. E claro, deixe seu comentário abaixo respondendo as perguntas ou dando sua opinião sobre as notícias. Sua participação é fundamental para fortalecer ainda mais essa paixão pelo Vasco.